Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grenal decidindo o segundo turno do Gauchão e muito mais do que isso, né? Uma rivalidade em jogo. Quem chega melhor no clássico? Não tem essa história de que não tem favorito sim, e eu vou falar aqui nesse vídeo. O Maicon vai jogar pelo Grêmio, o D'Alessandro pelo Inter, são questões que a gente vai tratar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! No fim de semana eu acompanhei a vitória do Inter sobre o Esportivo e também a vitória suada do Grêmio sobre o Novo Hamburgo. Fato que fez com que os dois chegassem a essa decisão do segundo turno. Para quem está em outro estado e não está entendendo muito bem, é a decisão do segundo turno porque o Caxias venceu o primeiro, já está lá suave, tranquilinho, esperando o seu adversário na grande decisão do Gauchão, que pelo regulamento prevê 2 partidas, mas pode até acontecer em uma só. Por quê? Porque o brasileiro já começa no fim de semana, então isso ainda vai ser conversado. Dependendo se passar o Grêmio ou o Internacional, a federação vai discutir aí com os finalistas se daqui a pouco já não encerra no fim de semana o Campeonato Gaúcho, como vai acontecer com o Paulista, o Baiano, enfim, outros regionais, inclusive fazendo com que a CBF adie algumas partidas. Porque se forem 2 jogos, essa final do Gauchão vai ter que acontecer lá no final do mês, quando tiver datas. Então, enfim, isso é uma questão para depois do clássico Grenal dessa quarta-feira. Agora vamos projetar, né? Esse Grenal que, como eu disse, tem muito mais em jogo do que propriamente uma taça ou um título simbólico de um turno do Campeonato Gaúcho. É fato que antes da parada do futebol, e eu falava muito aqui, o Internacional do Eduardo Cudê, especialmente depois daqueles jogos da pré-Libertadores, em que o Inter consegue entrar na fase de grupos, a gente notava uma visível evolução. Uma evolução muito mais rápida do que o Grêmio de 2020 do Renato, que já tem um trabalho consolidado, que já tem uma base estabelecida e vai trocando peças e vai revelando jogadores nas categorias de base. Muitos méritos tem o Grêmio nesse trabalho dos últimos anos. Mas em 2020, embora uma janela muito bem feita, com exceção aí da saída do lateral Caio Henrique, que foi solicitado pelo Atlético de Madrid, o Grêmio sim vinha se reforçando e melhorando nas suas posições, mas ainda faltavam alguns ajustes, como ainda falta. Depois da volta do futebol, veio de cara um Grenal, e muito difícil a gente analisar naquela partida que aconteceu lá no Centenário, não só por conta do gramado, mas por conta do retorno depois de 4 meses, né? Como é que você vai avaliar um jogo em que o resultado acabou favorável ao Grêmio mais uma vez? O Grêmio não perde Grenais desde 2018, vem tendo uma supremacia, e esse histórico, obviamente, num período, num recorte da história, faz diferença. Faz diferença porque eu, como cronista desde 2001, acompanhei fases alternadas das duas equipes, mesmo lá em Porto Alegre. E teve um momento em que o Grêmio muitas vezes jogava melhor do que o Inter e perdia o jogo. Por quê? Porque o Inter estava ganhando títulos, estava na fase, estava mais ajustado, tinha jogadores mais experimentados, o D'Alessandro deitando e rolando naquela época. Desde 2015 a situação se inverteu e cabe ao Inter tentar reverter essa situação, né? Não tem acontecido. Aliás, vamos começar a projetar, porque contra o Esportivo, o Inter realmente foi muito bem, fez o seu melhor jogo depois do retorno. Esse primeiro jogo no Clássico Grenal foi 1-0, numa bola vadia, desviada lá do Jean-Pierre. O Grêmio até jogou bem no segundo tempo, com o Matheus Henrique, e o Inter sentiu muito o gol sofrido, e não conseguiu criar muitas oportunidades. E aí depois disso, os dois, tanto o Grêmio quanto o Inter, deram aquela osciladinha e tudo mais, mas esse jogo contra o Esportivo mostra um Inter retomando aquela consistência, mas tem uma mudança significativa a meu ver. O Damian Musto, muito criticado, até por torcedores do Inter, por jogar numa função mais recuada, e não só pela função tática que ele exerce, né, entre os dois zagueiros, mas por muitas vezes ser estabanado, cometer algumas falhas e tal. Ele jogou na função do Lindoso, que estava fora desse jogo contra o Esportivo, mas já recuperado da sua lesão muscular, do seu desconforto, já está à disposição para o Clássico Grenal. A minha dúvida é se o Cudê vai devolver o Lindoso para o time, mantendo o Musto naquela formação entre o Cuesta e o Fux, os dois zagueiros, e tirando um jogador de meio. Eu acho que seria inadequado ele fazer isso, porque para mim ele encontrou esse time com a presença do Thiago Galhardo
como um meia atacante, um cara de movimentação, o melhor jogador do time nessa partida e o melhor jogador do Inter na temporada. O Galhardo tem feito gols, tem feito assistências, mesmo sem ser um titular absoluto muitas vezes do técnico Eduardo Cudê. Então, se ele tirar o Lindoso e mantiver o Damian Musto como primeiro volante, o Edenilson cresce, também por conta do Galhardo, da movimentação dele, e aí você tem lá na frente o Marcos Guilherme, o Gabriel Bosquilha e o Paulo Guerreiro. Esse, para mim, é o time ideal do Internacional. O Saravia foi expulso contra o Sportivo, não vai poder jogar. O Rodinei entra no seu lugar. O Saravia não é um craque da posição, mas ele defensivamente, especialmente, é melhor do que o Rodinei. Então, possivelmente, o Grêmio vai explorar esse lado direito defensivo do Inter com a presença do Rodinei. Do outro lado, o Moisés, e esse para mim é o time do Inter mais adequado para jogar esse Grenal. E encontrou nesse sistema uma intensidade, uma posse de bola com efetividade, com jogadores chegando de qualidade. O Guerreiro recebendo a bola, a gente sabe que ele tem essa capacidade, nos Grenais não tem sido assim, mas ele precisa ser abastecido. Também é verdade que nos Grenais ele é muito bem marcado, vamos ver como a coisa acontece nesse próximo, mas enfim, esse para mim me parece o time ideal, e essa consistência adquirida faz com que o Inter chegue muito bem para o Clássico. Agora, do outro lado tem o Grêmio, que fez um jogo desgastante e desnecessário contra o Novo Hamburgo. Um time que estava vencendo por 2-0, que deixou empatar, que depois fez o 3-2, que deixou empatar, e aí só no minuto final acabou fazendo o gol da vitória. Não precisava, pela diferença técnica entre Grêmio e Novo Hamburgo, e não só por isso, na teoria e na prática. Para quem assistiu o jogo, bastava ver o Grêmio botar a bola no chão que o Grêmio resolvia o jogo. Mas aí algo que o Renato cita como desconcentração, para mim é um pouco de salto alto, de soberba, de presunção. O Grêmio entendeu que venceria o jogo de qualquer forma. Como venceu? Mas poderia não ter vencido. Correu muitos riscos de daqui a pouco ser eliminado nos pênaltis. Poderia acontecer. E aí? O Matheus Henrique muito mal, o Jean-Pierre muito mal. E aí se discute a presença do Maicon. Por quê? Porque o Renato começou o jogo com 3 volantes. Ele não abre mão do Maicon. E eu também acho difícil que ele abra mão do Maicon num clássico Grenal. Eu sou muito fã do Maicon. O Maicon joga futsal na grama. Ele, enquanto está em campo com a sua qualidade, tanto que ele fez um ótimo primeiro tempo, ele pisa na bola, ele faz gol, ele pifa os adversários, ele é fundamental para o time. Mas vai passando um determinado período do jogo e você vê que cai muito a intensidade e o dinamismo do meio-campo do Grêmio. Ainda mais quando você vê, quando entra o Darlan, por exemplo, o Mateuzinho cresce. Quando entra o Lucas Silva, é um jogador de muito mais mobilidade. Mas aí é aquilo que eu penso e que muitos torcedores pensam, e outra coisa é o que o Renato vai fazer. Eu acho que ele vai manter os 3 volantes. Eu apostaria no Lucas Silva. Mateuzinho, Lucas Silva e Jean-Pierre. E a bronca do Jean-Pierre, que o Renato deu, muita gente não gostou, o Jean-Pierre apagou uns posts aí e tudo mais, mas ele precisa entender que ele é muito jovem, ele tem muito potencial e que ele não pode fazer um pênalti bobo como ele fez contra o Novo Hamburgo, ele não pode ficar pisando na bola e achar que o jogo está resolvido e está decidido. Não dá para ser assim, e especialmente no Grenal. Obviamente o foco vai ser outro, mas como eu disse, o Grêmio correu um risco desnecessário e quase foi eliminado. Não precisava, né? E há um desgaste até físico, emocional, que acaba sendo levado para o jogo. 3 dias depois você tem uma decisão contra o principal rival. O Inter, por outro lado, decidiu o seu jogo em 15 minutos, depois ficou, sabe, administrando, fazendo as substituições, fazendo os testes, e não deixou de atacar por isso. Então essa diferença tem que ser feita. Mas, de novo, em Clássico Grenal, obviamente as coisas se alteram, obviamente o foco é outro, e o Grêmio tem um retrospecto recente de supremacia. E eu acho que isso faz a diferença. Por isso, na minha opinião, o Grêmio é favorito. Por jogar em casa, mesmo sem torcida, pelo retrospecto recente e por ter uma base estruturada e ter jogadores individualmente melhores do que os do Internacional. Por outro lado, não quero dizer que o Inter já perdeu o jogo. Não, porque o torcedor adora isso, né? Vai pegar esse trechinho eu dizendo que o Grêmio é favorito caso o Inter vença o jogo. Não está proibido o Inter vencer o jogo. Aliás, favoritismo é uma coisa que o torcedor normalmente não entende, né? O favoritismo, primeiro que ele não é
uma definição absoluta, não é uma verdade absoluta, não é definitivo. Não estou dizendo aqui que porque o Grêmio é o favorito, que realmente é. Eu estou falando isso na minha opinião e com critérios que eu próprio escolhi. Você pode escolher outros. E eu estou aqui dizendo eles. O fator local, o histórico recente e a individualidade dos atletas. O Grêmio precisa ter um conjunto mais interessante, mais estruturado. E realmente ainda é cedo, né? A temporada está toda bagunçada. Eu acho que esse time do Grêmio ainda vai evoluir. No caso do Inter, a consistência me parece ter sido retomada nesse jogo contra o Esportivo. Mas ultimamente em clássicos não tem resolvido. Pode ser que resolva a quarta? Obviamente que pode. Mas para mim, antes da bola rolar, o Grêmio é o favorito. O Guerreiro, em 6 Grenais, ainda não marcou um gol. A dupla de zaga, Pedro Jeromel e Walter Kahneman, nunca perderam um Grenal. Ah, mas está próximo disso acontecer. Vamos ver. Vamos ver se o Guerreiro consegue sair dessa seca. Vamos ver se os zagueiros do Grêmio que falharam bastante, não digo falharam bastante, o sistema defensivo, né, foi mais falho nesse jogo contra o Novo Hamburgo, se eles vão falhar no Grenal. Acho que não, porque o foco, como eu disse, será outro. O Grêmio também encontrou algumas coisas interessantes, como por exemplo o seu lateral esquerdo. Apostou, mérito do Renato, o jovem Guilherme Guedes, e ele tem feito assistências, tem chegado muito bem à frente, tomou conta da posição. E o Diego Souza, embora para muitos não valha ele fazer gols em campeonatos gaúchos, mas o Grêmio só está jogando o gauchão, então eu só posso analisar o Grêmio pelo gauchão, para mim é uma surpresa. Uma surpresa, mas eu quando o Grêmio contratou, até pela idade avançada e por já ter rodado muito no futebol brasileiro, eu não imaginei o Diego como solução. E ele vem sendo. Ele chegou fininho, ele chegou bem fisicamente, ele chegou bem preparado, focado, ele tem uma identificação com a torcida, chegou fazendo gol em Grenal, chegou fazendo gols decisivos, então ele também resolveu o problema da centroavância gremista. E o Everton não está numa boa fase, mas a gente sabe que qualidade ele tem numa jogada, num jogo grande, ele pode resolver. Então, para mim, o Grêmio é favorito, mas o Inter chega muito bem também para a decisão. E o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro tem uma entrega, tem uma identificação, tem um histórico maravilhoso, mas ultimamente ele não tem conseguido corresponder tecnicamente, fisicamente, em campo, especialmente nos clássicos. Obviamente nesse time, até pelo que o Thiago Galhardo está jogando, ele é reserva, mas acho que no segundo tempo ele deve entrar e sempre tem que tomar cuidado com uma bola parada, com uma enfiada de bola, e também com um cara que entende, né, rivalidade, entende clássico, sabe jogar esse tipo de jogo. Todo cuidado com certeza o Grêmio vai ter que ter com o D'Alessandro, e o D'Alessandro pode se tornar uma arma colorada mesmo entrando no segundo tempo. Quero saber de você, comenta aqui embaixo o que você acha que vai dar no Grenal. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!